Sabe, bom, faz alguns meses que eu tô pensando muito sobre o que significa ser homem. O que é masculinidade? O que é ser um homem muito homem? O que é fazer um bom trabalho como homem? Ser um bom marido? Ser, sabe, um bom pai um dia? O que envolve? O que é necessário? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira excelente? E o viés que eu trago para essa conversa, a maneira que minha cabeça funciona antes de eu entrar nesse assunto, para você ter a base de onde eu parto, é que eu acredito que tem coisas que são diferentes entre ser homem e ser mulher. Tem diferenças biológicas, tem diferenças hormonais. Então tem diferença de como cada um instintivamente quer agir. E eu também parto do pressuposto que se você tenta só ir contrário a toda a sua natureza, é, em geral, mais difícil e pior. É melhor você tentar guiar ela e tentar achar válvulas para ela ou maneiras de manifestá-la de uma maneira boa. É muito mais saudável do que você tentar, completamente se negar e fingir que você é uma coisa que você não é, agir de uma maneira que não é como você quer agir, porque uma hora você explode. Então vem comigo para essa exploração desses últimos meses do que significa ser um homem no mundo moderno. E o que são esses traços que são vistos historicamente, né, na nossa cultura, como mais masculinos? E não que só homens vão ter esses traços, não que mulher, quando tiver algum desses traços, um pouquinho vai ser muito masculina. Não é o ponto. O ponto é que, historicamente, na literatura, na psicologia, na cultura, o que nós associamos mais com masculinidade? Então, um homem que tiver muito pouco disso não vai ser tão bem visto na área de masculinidade, e uma mulher que tiver muito disso vai precisar de um homem que é muito, muito disso para ser um casal que, historicamente, né, na visão clássica de um casal, funcionaria e tal. Tem diversos traços que você pode achar na literatura, na cultura, no que você for ler. Eu, pessoalmente, divido em 3 colunas principais, que foi como eu organizei na minha cabeça, que são estoicismo, competitividade e agressividade. E você pode, em cada um deles, ver coisas positivas e coisas negativas. O estoicismo, por exemplo, é essa visão do homem ser menos volátil nas suas emoções e ser mais, vamos fazer o trabalho, vamos tocar. O que torna homens, em geral, menos felizes no pico da felicidade, mas menos infelizes no pico da infelicidade. Menos zelosos, às vezes, em terem um ambiente arrumado, um ambiente bonitinho. Vai ser menos zelosos em cuidar da sua saúde. Então, homens, em geral, morrem mais jovens porque não vão no médico cuidar da saúde, não comem legumes, não se cuidam, mas também não deixam de trabalhar com uma frequência grande, resolvem, coisas que tem que resolver. É classicamente, né, historicamente, visto dessa forma. Competitividade é a questão de você querer vencer acima de tudo. E homens, em geral, têm mais disso que mulheres, pelo menos culturalmente, olhando para o passado. Isso é um lado positivo, de você querer fazer muito e querer ser o melhor, e querer correr atrás, e querer se dedicar, e vamos lá. Tem o lado negativo de que homens são, em geral, menos empáticos, têm menos compaixão, têm menos respeito à estrutura hierárquica e ordem. E homens, em geral, estão mais aí para vencer por si do que, às vezes, fazer o que é certo e cuidar de alguém. O que não é muito positivo. E a agressividade se manifesta de uma forma parecida. Eu quase botei dentro de competitividade, mas acho que é um pouco diferente no sentido de que eu boto violência física mais aqui. Então, homens cometem muito mais assassinatos e sofrem muito mais assassinatos. Homens, apesar de sofrerem muito menos depressão do que mulheres, se matam muito mais do que mulheres. Muito, muito mais. Homens têm acho que metade da taxa de depressão das mulheres, mas no Brasil, pelo menos, a taxa de é 3,8 vezes, 3,7 vezes maior, algo nessa ordem de grandeza. E é difícil saber se é porque a depressão que eles sentem é mais intensa ou se é só porque eles são muito mais agressivos ao fazerem a tentativa deles. Então, homens fazem as coisas com mais agressividade, homens querem mais vencer e se dedicam mais nessa competitividade, homens muitas vezes põem muito mais horas no trabalho, querem mais alavancar, trocam de trabalho se não recebem promoção rápida o suficiente, são agressivos e competitivos nisso. E homens, em geral, são mais estoicos, ou pelo menos essa é a visão cultural que a gente associa com masculinidade. Não vou falar que necessariamente homens são, apesar que a minha opinião é essa, mas vou falar que essa é a visão clássica de masculinidade que a gente tem no Ocidente. E tem diversos motivos pelos quais nós temos tentado, como sociedade, nos últimos, 100 anos, desconstruir esse senso de masculinidade. Tentar parar de valorizar isso como o positivo, como o certo, como o melhor, como o padrão. E quem não faz isso não vai vencer, e tá errado, e é fraco, e é sei lá o quê. E tem tido um esforço consciente da cultura, da medicina, da política, de tudo, de tentar quebrar isso um pouco. Porque tem custos. Eu não vou fingir que não tem custos essa versão de masculinidade. O homem, como eu falei, o homem estoico não vai ao médico quando tem que ir. O homem não só não quer fazer o exame do dedo quando chega a certa idade, não quer fazer nenhum exame. O homem pode ficar 30 anos com uma tosse, tá morrendo de tuberculose, mas ele não quer ir no médico. Ele não quer comer a porcaria da salada dele, ele não quer se exercitar porque precisa, ele não quer se cuidar. Não faz bem o estoicismo nessa área. Competitividade também não. O homem muito competitivo compete quando não precisa. Eu já participei de diversas noites de jogos de tabuleiro, jogos de futebol, só com amigos, que estão levando o jogo mais a sério do que é necessário.
Sinceramente, às vezes a gente tá jogando pra se divertir. Às vezes tem alguém novo lá, e quando tem alguém novo jogando um jogo de tabuleiro, ou alguém que entrou agora no futebol, sei lá o quê, você não quer destruir a pessoa. É mais importante o relacionamento, a amizade, todo mundo curtir, do que você vencer toda ocasião que você tem a chance de vencer. Mas a natureza é essa. A natureza, quando eu tô jogando um jogo de tabuleiro com a minha esposa, é eu querer ganhar cada vantagem. Cada situação que eu posso ganhar uma coisinha, eu quero ganhar. E sempre tem uma conversa e ela falou, cara, às vezes é chato jogar com você, porque parece que você tá tentando ganhar a cada segundo. E não é que eu fico, sabe, falando, jogando sei lá o quê. Eu não sou alguém que fica tipo, você vai perder. Não é muito minha natureza. Mas quando eu jogo um jogo, eu jogo pra vencer. E aí ela falou isso comigo, eu falei, cara, eu tenho que aprender a relaxar um pouco quando eu jogo. Jogar um pouco mais tranquilo. Lembrar que o importante aqui é passar tempo junto. E a competitividade masculina, às vezes, leva isso pra um extremo que realmente não é saudável. A agressividade, eu nem sei se eu preciso entrar em detalhes, mas homens cometem acho que 90% dos homicídios e sofrem 80% dos homicídios. Já falei da questão de homens são agressivos em situações onde a agressividade não é necessária. E isso é um problema. E por isso eu não discordo completamente do esforço cultural de tentar desmantelar um pouco essa masculinidade. Meu problema vem com a falta de reconhecer os problemas dessa destruição. O problema vem da gente não enxergar que essa desconstrução também cria problemas. Também tem problemas em você falar para toda uma geração que sente esse senso de competitividade, que sente essa vontade de ser mais estoico, que sente essa vontade de agressividade dentro de si, que eles têm só que engolir isso de algum jeito, ou tem que lidar de uma forma que não é natural para essa pessoa. Não é natural para mim ir para terapia. Eu tentei, eu fui algumas vezes. Não é prazeroso. Eu ouço algumas amigas falando de como é a terapia, e elas parecem amar. Nossa, eu vou lá, falo meus sentimentos, a gente conversa, me ajuda a ver outras coisas. Eu achei a coisa mais entediante do mundo. Tá lá falando sobre sentimento. Não funcionou muito pra mim. E eu respeito, eu não tô dizendo que não funciona a terapia. Não tô dizendo que não funciona pra maioria das pessoas. Funciona pra maioria das pessoas. Eu não tô dizendo que se eu tivesse passando por um momento muito ruim de novo, eu não faria. Eu tentaria fazer de novo. Mas eu não acho que é o formato que mais se adequa às vontades, dores e necessidades de um homem hoje em dia. Posso estar completamente viajando, mas eu li hoje um estudo da Academia de Psicologia falando sobre essa necessidade que os psicólogos têm de, apesar de terem passado muitos anos, né, a sociedade como um todo estruturada em volta de estudar homens como se o padrão humano fosse homens, ainda assim a psicologia não sabe muito como ajudar homens. Essa questão de, tipo, homens se matam muito mais, homens têm passado por certas crises, etc. E não tá funcionando. A gente tem visto também mais estudos mostrando como para homens se adequar numa sala de aula, na escola, para meninos, né? Numa sala de aula, numa escola, é muito mais difícil do que para meninos. Porque há uma certa energia, uma vontade de competir, uma vontade por agressividade, por extravasar, por se mexer, por interagir de outras formas, que não tá sendo atendida. Então esses meninos não conseguem sentar numa sala de aula por 6 horas e se concentrar da maneira que meninas conseguem. E bom pra elas. Que legal que funciona. Mas não tá funcionando pra eles na mesma escala e da mesma forma. E nós estamos criando uma situação, uma sociedade hoje, onde homens têm esses sentimentos de competitividade, de agressividade, de vontade, de estoicismo, de um monte de sentimentos que eles têm dentro de si e que parece que querer manifestar isso é errado. Porque eles estão vivendo a masculinidade do passado, porque eles estão tendo masculinidade tóxica, porque eles estão sendo retrógrados, porque eles não estão sendo desconstruídos o suficiente. Isso não é saudável para a sociedade, porque alguns vão quebrar esse paradigma e vão ir para uma hipermasculinidade tóxica tradicional que não vai fazer bem para ninguém, enquanto outros vão se negar de uma forma que vão ficar muito mal. A gente cria uma sociedade onde ninguém está no ponto saudável, sabe? E a verdade é que a gente precisa de homens saudáveis e de mulheres saudáveis para a sociedade funcionar de maneira saudável. E eu acho que a gente superou como sociedade esse conceito de que não vai ter um tipo, uma expressão, uma forma de ser masculino que vai ser perfeita, que vai ser ideal e todo mundo deveria fazer uma cópia xerox disso aqui e vai dar certo e ter uma versão de ser feminina e ser mulher e tudo mais, que eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou, mas que é perfeita e vamos fazer uma xerox para as mulheres. E não vai ser isso. Vão ter homens que são mais agressivos e menos agressivos, homens que são mais competitivos e menos competitivos, homens que são mais assertivos e menos assertivos e tudo bem, é super tudo bem isso. O problema é fingir que ser assertivo ou ser agressivo ou ser competitivo é sempre ruim. Assim como fingir que ser feminina, gostar de certas coisas de estética, ter certa volatilidade, ter uma capacidade de expressar emoções de maneira mais saudável, é ruim, porque a heroína máxima, sei lá o quê, tem que ser uma pessoa estoica e tem que ser alguém que não trabalha pra ninguém, tem que ser alguém que tá sempre bem, tem que ser alguém que não perde nada. Mas dito isso, que não vai ter uma versão perfeita de cada um, tem uma área, talvez, excelente, né? Uma área ótima para cada um, que eu acho que deveria ser, pelo menos, explicada e comunicada para cada um poder ver, cara, eu acho que eu gostaria de fazer mais isso aqui. Eu sinto ausência de manifestar a minha agressividade. É uma maneira muito eloquentezinha de falar. Mas eu sinto falta, sei lá, de fazer esse tipo de coisa.
Seria mais assim, você vai ouvir uma ideia e falar, eu queria fazer mais disso, eu não faço tanto disso quanto eu gostaria. Eu acho que se a gente entende o espectro e entende as opções saudáveis de manifestar algo, é mais fácil a gente manifestar esse algo das maneiras saudáveis. Mas a gente só é reprimido em fingir que isso aqui não pode. Então quem manifestar vai manifestar de maneira não saudável. Então vamos para algumas soluções práticas. Então o que é uma manifestação saudável da sua masculinidade? Sabe, o que são áreas onde a gente pode manifestar nossa masculinidade de uma maneira que faz bem pra nós e pras pessoas à nossa volta e faz mal pra quem a gente quer fazer mal, porque isso é boa parte da masculinidade, é sobre fazer mal pra quem a gente quer fazer mal. Pra mim é muito sobre você entender as situações onde você pode ou deve manifestar certos comportamentos. Então vamos dizer, por exemplo, estoicismo que eu falei no começo. É muito bom, na minha visão, você no trabalho conseguir ser estoico. Você tá tendo um dia difícil, mexeram contigo, roubaram no teu carro, picharam na tua casa, tacaram fogo no teu cachorro, a vida tá difícil. Acontece, mano. Todo dia tem alguém tacando fogo no teu cachorro, e teu cachorro deveria ser menos, sabe, desagradável. Ou pra malhar, por exemplo. Não tô afim de malhar, mas eu sei que eu deveria malhar. Então eu vou malhar, mas eu não tô afim. Mas ninguém perguntou se você tá afim ou não. Não é parte da equação se você tá afim ou não. Aprenda com o fato de que você não é tão volátil, você não tem que ser tão volátil. E só tipo, mano, eu vou fazer. Eu vou aqui fechar a mandíbula, eu vou fechar a mão, eu vou apertar ela forte. E eu vou andar pra porcaria da academia, pro meu negócio de jiu-jitsu, pra escalada. Por que quer que você faça pra cuidar da tua saúde? Só vai e faça. Fala, cara, parte de como eu vou expressar minha masculinidade, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, não importa se tá chovendo ou fazendo sol. E pra mim isso é parte da sua masculinidade. Parte que não é da sua masculinidade, que faz mal, que entra no estoicismo, é você não querer ir pra porcaria do médico quando você tá com dor. Você tá 3 dias tossindo, vai na porcaria do médico. Você tá com dor, sei lá o que? Vai no médico. A gente avançou a medicina com muito esforço como civilização, sabe? Custou caro, como sociedade, levar a medicina pra onde ela tá. Vai na porcaria do médico. A nossa expectativa de vida é tipo uns 6 anos a menos que as mulheres, só porque elas fazem check-up. Pensa na competitividade, a gente tá perdendo isso, a gente tá perdendo essa competição de quem fica mais tempo nesse planeta, porque elas vão fazer a porcaria do check-up no médico. Vamos vencer essa batalha, gente. Também fale dos seus sentimentos quando for ultra necessário. Eu entendo que muitos homens não gostam de falar dos sentimentos. Eu gosto de falar muito, mas não tanto dos sentimentos às vezes. Tudo bem se os seus sentimentos não passam tanto na sua cabeça e você não tá afim de falar sobre eles e você nem tem tanto pra falar. Eu acho que é de boa. Minha opinião, posso estar errado, discordem em mim nos comentários, vocês vão estar errados, vou discordar, mas fica à vontade. Mas se você tem coisas pra falar que tão difíceis, acha alguém pra falar. Não tenha o estoicismo tóxico de falar, eu vou lidar com o fato que eu tô com depressão crônica. Não lide com o fato. Vai num psicólogo, vai num psiquiatra, fala com um amigo, dá um corre. E se você é o amigo, receba esse tipo de fala e tenta ajudar o teu amigo, tenta chamar ele pra, sei lá, fazer alguma coisa. Vamos não deixar o estoicismo ser uma tampa que deixa, tipo, coisas ruins fecundarem no escuro, sabe? Vamos tentar, tipo, ser uma ferramenta para lidar com a adversidade da vida e não algo que deixe as adversidades da vida tomarem conta de nós. No segundo pilar da competitividade, eu te encorajo a só ser o máximo de competitivo que você é num ambiente onde tá todo mundo querendo ganhar e todo mundo tá nessa mesma energia e, em geral, um ambiente só com homens que é focado nisso. Então, vai ter ambiente com mulher que vai ser assim? Talvez, eu não vi, mas eu não duvido que tenha. Tem mulheres competitivas por aí fazendo coisas incríveis e bom para elas. Mas, por via de regra, o que eu vi é que num ambiente de alguma coisa de competitividade, homens levam essa competitividade para além do necessário, do que as mulheres estão sentindo que é necessário naquele momento. E isso não fica saudável, não fica agradável para todo mundo estar lá. E aí pensa que a competição é quem torna aquele lá um ambiente mais agradável para estar dentro. Mas se você tá só entre homens, eu acho que é de boa você tentar ganhar com tudo que você pode. Eu acho que esse é o jogo. O jogo é você dar tudo que dá para dar para você vencer o máximo de vezes possível. Não acho que isso é ruim, não acho que isso é letal, eu acho que é natural. Mas pensa que isso é tipo num ambiente de, sei lá, jogando futebol, onde tudo que você pode fazer não é tipo trapacear, não é tipo quebrar as regras do jogo, não é tipo machucar alguém. Você sabe o que eu quero dizer, né? Leva da mesma forma no ambiente de trabalho. Se você quer ganhar, você quer fazer um bom trabalho, você quer ser promovido, mas não pisa em ninguém, sabe? Compete de uma maneira que você se sentiria orgulhoso de ter competido. Uma maneira que você gostaria que seu filho um dia competisse. Se sentiria admirado de ver alguém competindo daquela forma. Então, não é ganhar a qualquer custo, sabe? Mas é ganhar. Tenta ganhar. Mas o ganhar temperado com tipo, não, vou ganhar da maneira certa. Vou ganhar fazendo melhor que todo mundo. Não vou ganhar sujo. Isso já resolve boa parte dos problemas. Se você só decidir que vai ganhar jogando o mais limpo possível, de uma maneira que você teria orgulho de falar para seus netos que você jogou esse jogo dessa forma. E o terceiro pilar, que é o da agressividade, eu sinto que às vezes a gente não enxerga como ele pode ser saudável.
mas eu sinto que ele pode. Primeiro, você pode ser agressivo com seus objetivos. Você pode ser agressivo com coisas que você... metas que você coloca pra si mesmo e coisas que você quer tentar. Você quer fazer uma dieta maluca? Faz uma dieta maluca. Você quer fazer um treino maluco? Tenta fazer um treino maluco. Tenta fazer algo incrível. Tenta fazer algo fora da curva. Seja agressivo no que você quer fazer. Quer ser agressivo consigo mesmo? De que você não tá fazendo o suficiente, você sabe disso. Quer se dar uma bronca agressiva? Se dá uma bronca agressiva. Eu acho que o homem se dá broncas muito agressivas às vezes de uma maneira saudável. Às vezes de maneira não saudável também, já falamos sobre suicídio. Mas às vezes de uma maneira saudável. Então não tenha medo de ser agressivo nesse sentido. Também não tenha medo de ser agressivo com quem precisa receber uma agressão. Tem gente que tá aí na rua mexendo com mulheres. Seja agressivo com essas pessoas. Eu lembro de que eu vi uma entrevista de um cara que era... eu acho que ele era alguém que raptava crianças. Entrevista, né, depois de ele preso. E aí perguntava pra ele como é que você escolhe a criança que você quer, né, sequestrar e tal. E ele fala, olha pra família. E se a família tem uma figura paterna forte, eu escolho outra. Porque um homem capaz de gerar violência rápido é um grande motivo para mirar em outra pessoa. Então, você ser essa figura agressiva de uma maneira positiva, agressiva para proteger alguém indefeso, proteger alguém menor, proteger alguém mais fraco, alguém mais frágil, é positivo. Defenda essa pessoa agressivamente. Se você precisa usar de violência, usa de violência. Mas, em geral, não precisa. Em geral, precisa só mostrar o potencial para gerar violência. E você não consegue mostrar esse potencial se você não tem a disposição de usar a violência em si. Então, eu adoraria viver num mundo onde ninguém tem que causar violência com ninguém. Sou ótimo. A gente usaria agressividade só em futebol e vida que segue. Não é o mundo que eu nasci. E não é o mundo que eu tô vivendo. E não é o mundo que eu vou morrer. Mas a gente pode resolver boa parte dos problemas da agressividade se ela fosse direcionada num escape melhor. Então você pode achar um escape para essa agressividade numa luta, num boxe, num jiu-jitsu, no que for, e tentar treinar como você vai usar isso naquele ambiente, ou você pode usar essa agressividade para correr atrás de objetivos, né, intensos e mudanças intensas na sua vida, ou você pode usar essa agressividade para proteger alguém. Fora esses três, eu não vejo, pessoalmente ainda, muitos usos saudáveis para essa agressividade. Eu acho que a gente pode só aprender a relaxar um pouco e a fazer super bem para todo mundo. 3 conselhos bônus finais que me pareceram muito importantes no meio dessa pesquisa. Primeiro, ache bons exemplos e siga esses bons exemplos. Você vê alguém que tem uma masculinidade e você fala, cara, eu queria ser assim, eu queria fazer esse tipo de coisa, agir dessa maneira, fazer tal. Tenta consumir conteúdo dessa pessoa, ser amigo dessa pessoa, ser mais próximo dessa pessoa, porque você vai, se for alguém na sua vida mesmo, real, vai ser boas conversas, você pode falar de problemas, a pessoa pode falar como ela lidaria e você vai, né, ter informações. Se for alguém que cria conteúdo, você pode consumir o conteúdo e, como já falei em outro vídeo, o conteúdo que você consome modela um pouco como você pensa, então seja seletivo nisso. Consuma bons exemplos e tire da sua timeline, sabe, da sua vida, exemplos de masculinidade que você não acha que são saudáveis, ou porque são tóxicos e muito ruins por um lado, ou porque são muito, sabe, desistiram da masculinidade saudável e estão te atrapalhando no outro sentido. Você não precisa disso. Segunda dica é ache uma atividade física que você pelo menos curte um pouquinho. Ou malha, ou faz escalada, faz luta, faz, sei lá, remo, faz alguma coisa, mas ela sustenta um pouco da necessidade de agressividade, de testosterona, de, sabe, dopamina e de você competir um pouco. Vai te fazer bem. Achar algum tipo de atividade física vai te fazer bem para sua saúde, você vai ficar com uma aparência melhor e vai ajudar nesse seu senso de ser homem, de diversas formas, é a minha opinião pelo menos. E o que eu li sobre. A terceira, não tem tanto a ver com essas, mas se você ainda está usando Tinder ou afins, eu te encorajo fortemente, com todo o meu ser, a deletar esse aplicativo. Não faz bem pro seu senso de si ficar tentando, tipo, dar em cima só com um movimento, que eu acho que é pra esse lado, que eu nunca usei. Dar em cima de, tipo, 15 mil mulheres que vão rejeitar 98% dos homens que aparecem na frente delas, porque esse é o jogo. Tem N vídeos aqui na internet, pesquisa, tipo, Tinder pra homens estatística. Tu vai ver que é uma máquina de massacrar a sua autoestima e seu senso de ser. Você tem muito mais chance de sucesso de fazer o mais difícil, como quase tudo na vida. Ver uma mulher bonita num lugar, ver se ela tem um anel no dedo, se ela não tem. Chega perto, sorri, fala, pô, eu te achei linda, queria saber se você quer se conhecer mais, quer fazer algum dia, posso pegar teu número, posso pegar teu Instagram, podemos trocar uma mensagem, podemos marcar alguma coisa. Dá uma chance pra um encontro na vida real, sabe? Vai te fazer melhor. Vai ser mais difícil, vai ser muito awkward e você vai tomar uns nãos na cara. Só que a taxa de nãos na cara é muito melhor do que a taxa de nãos em aplicativos desses. E você transmite um nível de confiança e de segurança que elas não estão acostumadas a verem, porque elas só estão vendo homens fazendo isso em rede social e mandando DM, mandando sei lá o quê, que não tem, sabe, calibre, tá? Não tem, tipo, mentalidade para abordar alguém na vida real e vai fazer muita diferença. Então, se você fizer de uma maneira saudável, sem importunar ninguém, sem ser insistente além do ponto, sem ser inconveniente, tenta abordar na vida real, larga o Tinder, é isso que eu tenho pra vocês hoje, seja homem, ou se você é mulher, seja mulher. Nos falamos na próxima, bonde.